Olá, eu sou Sérgio Everton e juntos vamos acompanhar a partir de agora os projetos de lei em tramitação aqui no Legislativo Paulista. O projeto de lei está no ar. Vamos começar com o projeto que já virou lei. Está proibida a fabricação, comércio, uso, armazenamento ou reparo de instrumentos de medição que tenham mercúrio. A Organização Mundial da Saúde também reconhece a elevada toxicidade do mercúrio e recomenda ao setor a implementação de planos de substituição dos aparelhos com mercúrio por alternativas livres deste metal. O Brasil e 140 países assinaram a Convenção de Minamata, que define prazos para redução, controle e eliminação do mercúrio. Uma lei aprovada pela Assembleia Paulista proíbe a fabricação, comércio, uso, armazenamento e reparo de instrumentos de medição que contenham mercúrio. O que a gente espera é que se dê continuidade, que o Brasil caminhe a favor da saúde, da prevenção. Está aí o princípio da precaução que precisa ser cumprido. O mercúrio é um agente neurotóxico, que ataca principalmente o sistema nervoso central, que comanda todos os órgãos, que pode, inclusive, mandar parar de respirar pelos seus efeitos, pode matar nessa linha, e que tenhamos o quanto antes o Estado de São Paulo sendo, mais uma vez, protagonista dessa luta por saúde e levando todo o país a adotar a mesma medida. Valdivino Rocha, da Associação dos Expostos e Intoxicados por Mercúrio, disse que a lei é importante para que mais uma ação seja iniciada: o fim do mercúrio na produção de lâmpadas fluorescentes. Queria hoje era um atendimento mais digno, né? E que fosse cumprido a lei, né? Fosse cumprido o tratado internacional que foi assinado esse ano por 140 países, inclusive o Brasil, né? E que o governador do estado de São Paulo, que ele reconhecesse um tratado assinado pelo país, né? Pelo país nosso, e que não pode ser desrespeitado o trabalhador, desrespeitado o direito do trabalhador, desrespeitado um tratado de 140 países, inclusive o Brasil, que assinou esse tratado de banimento, de redução do mercúrio. Casos como o de Valdivino são mais comuns do que imaginamos. Existem 3 ações civis públicas movidas contra as maiores indústrias de lâmpadas do Brasil. Ela vai representar o reconhecimento oficial do Estado de São Paulo em torno da lesividade do mercúrio, tá? E vai ser, sem dúvida alguma, o primeiro passo para o banimento, né, nas outras searas, na seara industrial, na seara comercial. Para o deputado Marcos Martins, do PT, autor da lei, o Estado de São Paulo não pode ficar fora da luta contra o mercúrio. Então, mercúrio não podemos vacilar. Ele evapora rapidamente, fica na atmosfera e depois, com a chuva, desce e contamina o solo, contamina a água, e contamina as pessoas e o meio ambiente. O projeto de lei que tramita na Assembleia Paulista propõe o pagamento das aulas vagas, o chamado horário janela, aos professores de escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo. De autoria do deputado Carlos Gianazzi, propõe o pagamento das aulas vagas, o chamado horário janela, a professores de escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo. Essa é uma reivindicação antiga por parte do conjunto de educadores do Estado. O horário janela é o horário vazio, intercalado entre 2 aulas, nas quais o professor fica sem ocupação determinada, à espera de sua próxima aula e disponível à direção da unidade de ensino. Dificilmente o professor fica na escola sem fazer nada. A nossa jornada é tão, geralmente, estafante, ou tem tantas atividades e tarefas a fazer, que o professor sempre fica na escola realizando uma atividade. Particularmente, ou preparando sua aula ou corrigindo suas provas. Então, já que ele está no seu posto de trabalho, eu acho que é justo um projeto, uma medida do governo, né, que pague alguém que já está trabalhando. Então, nós temos casos de professores que ficam o dia todo na escola e com muitas aulas vagas. Não volta para casa. Aliás, durante a semana, às vezes ele fica mais na escola do que em casa. Por isso, nós achamos que o projeto ele tem coerência, porque ele vai remunerar alguém que já está trabalhando. Para se ter uma ideia, um professor com 24 aulas dadas no bimestre, cerca de 50 dias no período diurno, chega a trabalhar 10 dias de graça.
Isso acontece devido ao espaço entre uma aula e outra, o chamado horário janela, que não é pago ao educador. Ou você está preparando aula, ou você está corrigindo, ou você está fazendo diário, ou está pesquisando, ou até está à disposição na escola, está precisando de alguma coisa. Ou você vê ali tal sala que está sozinha, você fica lá na porta, fica lá um pouquinho. Alguma coisa você faz naquele período. E olha, já tem acontecido o caso, eu já passei por isso, de ficar em 3 períodos. Por exemplo, um pouco manhã, um pouco tarde, um pouco noite. Por quê? Porque você não conseguiu encaixar o seu horário completo na manhã, não conseguiu à tarde, não conseguiu à noite. Aí você vai fazer o quê? Você não tem tempo para ir em casa, você não tem tempo para exercer outra atividade. Às vezes até sem almoço, ou tem que gastar mais, sabe? Não tem como resolver aquele problema. É mais do que justo que o professor ganhe dentro desse período. O professor, ele recebe muito pouco, chega a ser quase 10 aulas o professor inicial, chega a ser R$10 a hora-aula. Então, o professor que tem no horário, isso acontece muito para o professor que tem menos aula, né? Se o horário dele acabou ficando, por exemplo, na primeira e na última, ele não tem condições de ir para a casa dele e voltar, então ele acaba ficando o período aqui na escola. Esse horário janela é de extrema importância que esse projeto, inclusive, seja aprovado, no meu entendimento, né? Justamente para valorizar um pouquinho mais o professor. O deputado Carlos Gianazzi, autor do projeto, fala da importância dessa remuneração aos professores de escolas públicas e privadas no estado de São Paulo. O professor tem que ter uma remuneração também pelo tempo que ele fica fora da sala de aula, porque ficar fora da sala de aula significa também investimento na formação. O professor está sempre em atividade fora da sala de aula, ou corrigindo prova, ou preparando a prova, ou preparando os textos para a próxima aula. O professor dentro da escola trabalha o tempo todo, dentro e fora da sala de aula. O projeto de lei faz a primeira pausa de hoje. Nós voltamos já já, não saia daí. Arborização para as cidades paulistas. Projeto em tramitação aqui no Parlamento Paulista deve beneficiar principalmente as grandes cidades do estado. A arborização urbana melhora o meio ambiente, deixa as vias públicas mais bonitas, abriga a fauna e ainda garante uma boa sombra. Infelizmente, não existe um incentivo para plantar árvores e deixar as cidades mais belas. Mas os argumentos são muitos para que os administradores pensem em ter um município verde, principalmente cidades grandes que sofrem com as enchentes. A arborização pode cumprir um papel importantíssimo no processo de aumento da capacidade da cidade reter a água de chuva. Quer dizer, hoje, um dos principais fatores causais das nossas enchentes está justamente na impermeabilização das cidades. Quer dizer, praticamente toda a água de uma chuva é jogada pela cidade em volumes enormes, em tempos muito pequenos, sobre o sistema de drenagem. O sistema de drenagem não dá conta. Os bosques florestados, as calçadas ajardinadas, as praças florestadas podem cumprir, além de todo o benefício ambiental, um benefício muito grande no combate às enchentes. Algumas cidades possuem um plano de arborização urbana e esses projetos precisam ser bem planejados, porque muitos são os problemas causados do confronto de árvores inadequadas com equipamentos urbanos, como fiações elétricas e encanamentos. Por isso, muitos critérios devem ser seguidos. Primeiramente, é necessário fazer um levantamento da vegetação já existente, a seguir fazer um levantamento da área. Nós vamos ver o espaço disponível nas calçadas, as interferências das linhas aéreas de energia elétrica, por exemplo, linhas de telefone e todas as interferências que possam já existir no subsolo, como canalizações subterrâneas e tudo mais. Depois deste levantamento, é necessário escolher a espécime adequada para o local, tanto em porte, quer dizer, nós vamos ver se ela é de pequeno, médio ou grande porte, nós vamos estudar essas alturas, o diâmetro de copa e vamos escolher, no caso da arborização urbana especificamente, nós vamos escolher árvores que foram classificadas como espécimes ornamentais, porque ela vai trazer
sombra, ela vai trazer beleza e ela vai trazer cores para a cidade, para o espaço e tudo mais, não é? Tudo o que nós já sabemos dos benefícios que a vegetação traz. E foi seguindo regras que o deputado Itamar Borges, do PMDB, quando prefeito de Santa Fé do Sul, criou um plano de arborização. E agora o parlamentar quer que todas as cidades paulistas sejam obrigadas a criar projetos de arborização urbana. O objetivo, a conscientização, o envolvimento dos municípios, que eles tenham iniciativas dentro da autonomia municipal, aquilo que a lei estadual não pode interferir no parcelamento do solo, mas que tenham a iniciativa e a consciência de que é fundamental que tenha uma regra, que tenha um plano, que tenha método de o que pode, o que não pode, o que é adequado, o que é inadequado, como envolver e que possamos envolver. Que os municípios, com esse incentivo da Assembleia, do Estado, envolvam a comunidade estudantil, a comunidade de bairro, para construir municípios mais saudáveis, mais corretamente ecológicos, que preserve, recupere e amplie a sua fauna, a sua flora, enfim, que dê cada vez mais qualidade de vida e que ganhe também com estética, que ganhe também com urbanização em todos os aspectos. Usar um nome masculino, mas tendo uma aparência feminina. É o constrangimento que milhares de travestis e transexuais enfrentam todos os dias. A solução pode estar em um projeto de lei que cria uma identidade para o uso do nome social. Usar um nome masculino, mas tendo uma aparência feminina. É o constrangimento que milhares de travestis e transexuais enfrentam todos os dias. A solução pode estar num projeto de lei que cria uma identidade para o uso do nome social. O projeto de lei 309 de 2013, de autoria do deputado Edmir Chedid, do Democratas, prevê a instituição da CINS, Carteira de Identificação de Nome Social, no estado de São Paulo, para pessoas que se declaram travestis e transexuais. O documento teria um formato bem próximo do RG, com foto, nome social e logotipo do governo de São Paulo. No verso, CPF, nome registrado em cartório, data de nascimento e filiação. A identificação seria válida para todas as entidades públicas do estado de São Paulo. O nome social é a identidade pela qual travestis e transexuais se reconhecem e são conhecidas em seu meio social. Desde que assumiu sua nova identidade como Adriana, esta secretária sofre discriminação. Se você não se aceita com aquele nome, você está vestido de mulher, vai nos lugares, você quer ser chamado como está o nome social, né? E ela não, a pessoa faz de propósito, aí você fica aquilo na cabeça. Como que você pode ir num lugar sabendo que você vai fazer uma ficha, fazer algum documento, você vai pedir para a pessoa te chamar pelo nome social, ela não vai chamar. Para o presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT, Fernando Quaresma, se aprovada, a lei será um avanço para travestis e transexuais. Ele também ressalta que é preciso haver campanhas de esclarecimento de como tratar esta população. É um documento que vai inibir desigualdade de tratamento ou constrangimento quando estiver num posto ou numa entidade pública para ser atendida, mas também tem um outro lado. As instituições, como sindicatos, principalmente a parte de comércio, enfim, podem fazer uma campanha de esclarecimento que ajude essa lei a ser propagada. O autor do projeto, o deputado Edmir Chedid, do Democratas, ressalta que a lei se justifica porque vai ajudar a combater o preconceito. As pessoas querem se identificar. Então, nós estamos sugerindo aqui, através de um projeto de lei, que se crie o SINS, que é uma carteira para identificação. Os travestis e os transexuais vão ter que se identificar para poder obter essa carteira com o nome que eles querem se apresentar. Eu acho que nada mais justo de se fazer justiça. As pessoas, quando nascem, têm um nome que os pais, os avós lhe deram. E no decorrer da vida eles têm o direito de fazer essa escolha. Então eles vão ter que se identificar para poder ter acesso a essa carteira de identificação, para que eles não sofram os preconceitos que eles sofrem em todos os locais que eles vão, principalmente nos públicos. Vão procurar serviços públicos e as pessoas já os tratam mal, com desconfiança,
E isso não é bom para ninguém. Eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de expressar o que são, da forma que são, e ter um documento que as identifique da melhor forma possível perante toda a sociedade. Vamos para mais um intervalo e projeto de lei volta daqui a pouquinho. Os planos de saúde são os campeões de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Um projeto de lei prevê que os usuários tenham mais agilidade para marcar consultas e exames por meio dos planos e melhorar, claro, a relação médico-paciente. Pesquisa divulgada pela Associação Paulista de Medicina mostra as principais queixas de quem precisou de atendimento nos últimos 2 anos. 72% tiveram problemas para passar nos prontos-socorros, 64% para marcar consultas e 40% para agendar exames. Normalmente a gente paga em dias, até porque é empresarial, né? E não é pouco, eu e minha esposa pagamos R$ 1.842 e muitas das vezes, principalmente nos consultórios, não nos hospitais, mas nos consultórios, quando a gente chega lá, diz, temporariamente está suspenso. E a gente fica naquela situação que tem que pagar e depois procurar o ressarcimento, que não é muito fácil. Algumas vezes, quando eu preciso marcar a consulta, só tem consulta para 4 meses depois e a gente acaba nem indo depois, né? Eu tive problema uma vez, eu precisava fazer uma cirurgia, aí não quiseram autorizar a cirurgia, teve muitos problemas e só porque não era urgente, sabe? Isso foi muita chateação que eu tive. Acabei tendo que fazer particular, sabe? Grande parte das reclamações se concentram nas dificuldades que o consumidor tem de acessar os serviços dos prestadores, né? Seja para marcar uma consulta com um especialista, agendar uma cirurgia, um exame mais complexo. Então, as reclamações são muito nesse sentido, né? De dificuldade de acessar o serviço num tempo razoável, num prazo razoável. Além dos pacientes, os médicos também estão insatisfeitos com as empresas e têm se mobilizado por reajuste nos honorários, chegando até a suspender o atendimento aos beneficiários dos planos de saúde. Os profissionais reclamam que, enquanto o faturamento do setor cresceu 197% em 8 anos, o valor médio da consulta subiu 64% no mesmo período. A nossa luta é para que o médico seja devidamente valorizado. Não é só financeiramente, não. Para que o trabalho dele também seja valorizado. Que esse médico não tenha interferência dos planos de saúde no seu livre-arbítrio de exercício da sua profissão, não interferir em exames, em condutas do médico, né? E também valorizar realmente o quanto se paga por uma consulta médica, porque está muito defasado. Os médicos não receberam a remuneração que deveriam receber. Esses últimos 10 anos não teve a valorização correta. Hoje, uma consulta deveria ser remunerada pelos operadores na faixa de entre R$ 120 e R$ 130. E ainda, infelizmente, no estado de São Paulo, tem operadora pagando R$ 20 a consulta. A Agência Nacional de Saúde Suplementar tem endurecido com as empresas que não garantem o atendimento nos prazos definidos. Esse tipo de reclamação por parte do usuário saltou de 2.900 para 10.100 casos em apenas 3 meses. A ANS determina que as situações de urgência e emergência devem ser atendidas imediatamente. Eu acredito que essas medidas têm que ser com relação a que o usuário tenha realmente os seus direitos preservados, no sentido de marcar consulta, agilidade para marcar consulta, marcar exame, entende? E uma coisa mais séria que eu considero, então, é o relacionamento com os médicos, né? Quer dizer, os planos aumentam anualmente suas mensalidades e não repassam essencialmente aos honorários médicos. Então, estão gerando uma insatisfação muito grande, né? Médicos estão deixando de atender os planos, o que vai acarretar também um problema sério para os usuários. Cada vez a dificuldade vai ser maior no sentido de se marcar consulta. O assunto ainda é saúde. Agora, saúde masculina. Um projeto de lei quer que o homem receba mais atenção na rede pública de saúde. Um levantamento mostrou que a maioria dos homens desconhece suas condições de saúde e ignoram os sintomas iniciais das doenças mais comuns, como as cardiovasculares e o câncer de próstata.
principalmente aqueles que estão acima dos 40 anos, adiando assim a busca por ajuda especializada. Segundo os médicos, esse comportamento acontece por 2 motivos: medo e fator cultural, e muitas vezes até pelo machismo. Estou me cuidando, tenho 54 anos e procurar se cuidar, né? Porque a idade vai chegando, vai terceira idade e eu quero também estar legal. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Referência da Saúde do Homem de São Paulo apontou que 60% deles só vão ao médico já com a doença avançada e quando necessitam de intervenção cirúrgica para tratá-las. Entre 2012 e 2013, foram 60 mil casos de câncer de próstata versus 52 mil casos de câncer de mama. Ou seja, se você analisar por essa perspectiva, a gente tem menos divulgação da doença câncer de próstata do que o câncer de mama. O deputado Adilson Rossi, autor do projeto, fala da importância da política estadual de atenção integral à saúde do homem, que será implementada no âmbito do SUS, com a finalidade de reduzir a morbidade e mortalidade da população masculina. Nós criamos esse projeto, que já foi aprovado na casa, e eu creio que ele vai beneficiar de maneira interessante o homem, criando alguns projetos e até incentivando a ala masculina a se preocupar um pouquinho mais com a sua própria saúde. O programa dessa semana fica por aqui. Nos encontramos no próximo Projetos de Lei. Até lá.